Olá, galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão aqui nos ouvindo, nos vendo também. Meu nome é Felipe Brasil, eu sou idealizador das páginas Energia Áurea que estão aí pela internet espalhadas, trazendo mais consciência e cura para gente, né? E esse aqui é o podcast, é o nosso quinto episódio, né? Nosso episódio do nosso podcast Amadurecer. E nesse dia aqui nós estaremos conversando com uma convidada muito especial. Eu terei a honra de poder estar conversando, que é a Ana Thaís. Seja bem-vinda, Ana Thaís. Olá, gente, tudo bem? Eu quero agradecer primeiro ao Felipe pelo convite. Desde o final do ano passado que ele me convidou e só agora deu certo, mas ainda bem que deu certo, né? É sempre uma honra estar participando, contando um pouquinho, né, da minha experiência, da minha trajetória, né? Eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida, se ficar alguma dúvida aqui, eu vou deixar minhas redes sociais para vocês perguntarem lá na DM, tá? Legal. Então, Ana, eu vou te chamar de Ana, tá? Eu convidei aqui para você compartilhar um pouquinho da sua jornada por essa vida. Deixa eu começar perguntando aí, como é que foi o início da sua jornada, né? Porque eu sei que você vai compartilhar tudo aquilo que você está trazendo e podendo contribuir com as pessoas hoje em dia, mas eu quero saber como que começou toda essa história, né? O que te levou a escolher os caminhos que você escolheu para a vida. Então, você poderia nos contar um pouquinho mais sobre quem foi a Ana desde o início da sua concepção, desde o início da sua vida? Então, gente, graças a Deus eu tive uma infância maravilhosa. Não tenho que reclamar, assim, de absolutamente nada. Fui uma criança normal, com uma família muito bem estruturada, fui muito bem criada. Então, nunca tive problemas, né? A partir da adolescência, né, também fui uma adolescente normal. Eu fui aquela adolescente mais quietinha, né? E que tirava nota boa, a nerd, né? Que não era muito popular, mas também segui uma adolescência normal, né? E como toda adolescente, eu comia bastante besteira, né? Teve uma época que eu estudei fora, em outra cidade, ensino médio. E, nossa, menina, era só ladeira abaixo na dieta. Era milkshake no almoço, era coxinha salgado, enfim. Então, assim, era em casa era fazer brigadeiro, minha irmã também me acompanhava nas minhas loucuras gastronômicas. E a janta era miojo, era churrasco, enfim. Praticamente tinha uma alimentação normal, entre aspas, que hoje eu sei que não é normal você viver à base de industrializado, enfim. Mas era assim, a base de industrializados e etc. Só que eu sempre fui magrinha, né? Sempre tive um metabolismo bem rápido, tive essa sorte. Porque o tanto de besteira que eu comia não tá escrito. Então, assim, gente, eu não sou um ser especial, não sou um ser superior por eu ser crudívora, até porque minha alimentação era tradicional, era, enfim, como da maioria das pessoas. Mas no finalzinho da adolescência, né, eu comecei a me interessar por alimentação saudável, né? Até porque, assim, teve um tempo eu já sofri de transtorno alimentar, já fiquei até internada um tempo, e meio que assim, eu não queria mais aquilo para mim, né? Então, eu comecei a pesquisar sobre o que era realmente uma alimentação saudável, fui me interessando pela área de nutrição, hoje eu sou formada, eu sou nutricionista, então hoje eu sou formada na área. Inclusive, eu até esqueci, né, de fazer a minha, minha apresentação direito. Eu sou nutricionista, eu sou pós-graduada em emagrecimento e estética, sou chefe de culinária viva, né, e pratico crudivorismo há mais de 10 anos. E aí, no finalzinho da adolescência, eu fui me interessando pela alimentação saudável, né, foi logo quando eu já estava decidida a cursar nutrição. Então, meio que assim, antes de cursar nutrição, né, no ensino médio, ainda eu fiz uns cursos de modelo, andei modelando, modelo até hoje, né, só que eu foquei mesmo na área acadêmica, assim, fui para nutrição mesmo, e hoje a modelagem é só uma coisa à parte, a minha principal atividade é como nutricionista mesmo, e aí eu já estava decidida a cursar nutrição, e e aí eu me deparei com
Porque assim, eu conheci o vegetarianismo, conheci o veganismo, né? Só que nunca imaginei assim. Teve um tempo, né, que eu queria ser realmente vegetariana, vegana, só que meus pais não deixavam. Primeiro pelo meu histórico de transtorno alimentar e pelo meu peso, né? Eles acharam que eu ia emagrecer mais e tal, aquela coisa de pai e mãe, né? E hoje eu entendo. E aí pronto, eu meio que desisti. Só que quando eu tava perto de ficar maior de idade, eu decidi, não, eu vou parar, eu não quero mais contribuir com isso. Eu vi documentários sobre o sofrimento animal e etc. Vi que o, o que eu tava fazendo era hipocrisia, né? Dizer que amava os animais e continuar comendo, continuar financiando a matança, né? Então, meio que me vi numa posição de hipocrisia. Então, e eu queria também algo a mais pela minha saúde. E aí, pesquisando, pesquisando, aí pronto, aí eu fiquei, eu acho que menos de um mês vegetariana, vegana, ainda consumia ovos e peixe, né? Eu era, assim, a última coisa que eu tirei foi peixe e sushi, porque eu gostava demais. Mas aí tirei sem nenhum problema. E aí, com menos de um mês, na verdade, que eu tava vegana, eu me deparei com o crudivorismo. Me deparei com o crudivorismo e era até uma matéria sobre uma australiana, que ela é crudívora até hoje. Na verdade, ela pratica o Raw to Four, que no jantar ela faz alguma coisa cozida e tal, mas é vegana, sem glúten, enfim, é quase uma dieta 100% crua mesmo. E eu fiquei impressionada, e ela, assim, super esbelta e tal, e eu lembro até hoje da matéria que era, a australiana come 20 bananas por dia. E eu achei aquilo assim, absurdo, mas ao mesmo tempo eu achei interessante, né? Então não fiquei só naquele achismo, eu fui pesquisar a fundo o que é que era. E aí eu me deparei com o perfil do Coraça, o Eduardo Coraça, que hoje a gente é amigo. E ele é um querido. Então eu descobri o perfil dele e tal. Aí fui aprendendo receita. E, gente, assim, eu pulei do veganismo, vegetarianismo pro crudivorismo em menos de uma semana. Quando eu coloco coisa na cabeça, é assim. E meio que eu me adaptei super. Acho que só na primeira semana, gente, que ocorreu um episódio de tontura, né? Porque aí eu fui tirar o café, né? Eu não tava comendo o suficiente, eu tava no iníciozinho da faculdade, né? Tinha acabado de entrar praticamente, então não tinha ideia de caloria, de macro, de micronutriente. Então, meio que sentia umas tonturas, e às vezes eu fazia combinações não tão legais, o meu organismo não estava acostumado, né? E acabava que tinha um episódio de dor de barriga, diarreia. Mas, gente, não durou uma semana. Eu já fui adaptando, e aí pronto. Só que no começo eu não sabia fazer nada, né? Inclusive, eu não sabia fazer nada nem antes, eu só sabia fazer miojo, é, miojo só. Só miojo e pronto. Então, fui aprendendo. Aí no começo era só aquele famoso clássico sorvete de banana. Aí eu comecei a incrementar os sorvetes, colocar outras frutas, colocar nuts, né, e tal. E só que eu não tinha conhecimento da germinação, não tinha conhecimento da fermentação. Não conhecia outros alimentos, tipo grão de bico, era uma coisa que eu nunca tinha comido. Lentilha também era uma coisa que eu nunca tinha comido. Gergelim, nozes, essas coisas, gente, eu nem sabia da existência. Depois que eu virei crudívora, que eu fui conhecer. Tinha frutas também que eu odiava, tipo melão, mamão, eu odiava, não podia nem ver, nem sentir o cheiro. Depois que eu virei crudívora, nossa, eu amo, principalmente um melãozinho assim, que é bem madurinho, sabe, suculento. Hoje eu tenho um prazer enorme de comer. Então, assim, com o crudivorismo, eu fui aprendendo também a conhecer os alimentos, sentir novos sabores, né? Até que até hoje, gente, eu faço combinações e provo frutas pela primeira vez, né? E isso é mágico, que as pessoas acham que o crudivorismo é uma coisa muito restrita, né? E não, gente, todo dia se eu quiser fazer uma receita diferente, eu faço. Se eu quiser fazer uma salada diferente, um doce diferente, dá para fazer. E é uma dieta prática, uma dieta acessível, barata, ao contrário do que muita gente pensa,
né? Então, isso mudou minha vida, a forma como que eu vi o alimento, porque até então eu comia como forma única, assim, de prazer, prazer momentâneo e por obrigação. Pronto, era só isso. Hoje, a minha refeição é uma hora sagrada para mim. Sagrada mesmo, gente. Quando eu vou fazer minha refeição, não quero ninguém perto de mim, não quero ninguém falando comigo. Eu coloco o celular em silencioso, coloco lá só a minha série e a minha comida e pronto. Uma coisa. Por quê? Porque eu sei o valor daquilo, eu sei de onde é que veio o meu alimento, eu sei como foi preparado, eu sei como ele vai chegar no meu corpo, como meu corpo vai reagir, o que é que eu estou ingerindo. Então, e como eu faço jejum também, é o meu que conto as horas para chegar aquela hora, né? Então, é a hora bem esperada do dia. Então, o jejum também me ajudou a ter assim um up na minha vida, tanto física quanto mental. Então, assim, para mim a refeição hoje, o ato de comer hoje é um ritual. Para mim é um ritual e mudou completamente a minha forma de ver o alimento mesmo. Aham, que legal, Ana. Então você já passou por várias reviravoltas aí na questão da alimentação, né? E, nossa, muito interessante. Eu acho que esse papo em relação ao jejum dá para a gente conversar horas, né? Sobre como que, né, isso pode ser tão benéfico para nós, né? E isso é uma coisa interessante, porque a hora da refeição, acho que desde criança, né, a gente, culturalmente, a gente é ensinado que a refeição é a hora sagrada, né? A gente, normalmente, em casas mais religiosas, tem aquela oração antes do alimento, né? E às vezes a gente faz aquilo nem sabendo o porquê. Mas eu tenho uma ótima teoria, vê se faz sentido para você, né? Do porquê que a gente precisa sacralizar esse momento. Porque nós estamos, literalmente, trazendo coisas do mundo para dentro do nosso corpo, né? Então a gente vai interagir isso a um nível molecular com aquilo que a gente está trazendo dentro de nós. Então aquilo que a gente está trazendo, o nosso corpo ele precisa para poder interagir, digerir, quebrar as moléculas e absorver, se nutrir daquilo. Nosso corpo precisa saber o que é aquilo, né? Então muitas vezes a galera hoje em dia vai comendo, já pega, nem olha para a comida, a gente quer na boca, já engole, nem sente o gosto, né? A gente não dá nem para nossa consciência perceber esse momento. Eu acho que quando a gente sacraliza, a gente dá esse espaço, esse tempo, para que a gente possa já começar a conversar com o alimento antes mesmo de ingerir eles, né? Eu acho que, para mim, faz muito sentido esse momento de conexão mesmo, e até agradecimento. Quando a gente agradece, né? Isso não sei se é uma coisa que você já ouviu falar ou não, mas a Pia fez uns experimentos com aquele negócio de testar sabe aquele aparelho da verdade, para ver se uma pessoa está mentindo ou não? Ela consegue medir, na verdade, se a pessoa está estressada num nível bem sutil ou não. Só que isso você consegue colocar numa planta para ver se ela está estressada com algo, né? Então a planta realmente ela tem estresse, algo pode gerar estresse a ela. E só que quando você vai, por exemplo, então, cortar a planta, destruir ela, por assim dizer, você pode deixar ela tensa, ela realmente estressada. Porém, se você agradece a ela, a vida dela, por ela poder se tornar um alimento, né? Ela meio que aceita o próprio ciclo e não fica tensa. Então, meio que ela até consegue se conectar com você, te dando essa permissão. Ó, pode se nutrir de mim. Vou fazer o meu melhor aqui para você poder viver a sua vida melhor. Faz sentido isso? Não sei se faz sentido. Com certeza. Legal. Então me fala depois, assim, que você começou a estudar na faculdade, fazer todas essas mudanças na sua vida. Como é que você começou a ver a forma, assim, que você podia ajudar as pessoas, assim, o que você sentia, assim, que você deveria estar fazendo conforme você for viver nas suas transformações? Logo no comecinho do crudivorismo, eu vi tanta melhora na minha saúde, tanto física, na estética, quanto saúde mental. Eu vi que era tão maravilhoso que eu acabei criando a página. Um ano que eu estava crude, eu criei minha página, né, em 2015. Então, eu resolvi criar a página para poder compartilhar, né? Compartilhar minhas refeições, compartilhar curiosidades, tanto sobre o crudivorismo quanto a nutrição em geral, né? Porque eu realmente me apaixonei por isso, me apaixonei por esse mundo. Então, como eu criei minha página, então meio que foi uma forma, né? E ao mesmo tempo eu fui descobrindo uma paixão
cozinhar entre aspas, né? Eu chamo de cruzinhar. Então, eu fui inventando receitinhas, né? Porque quando eu comecei a ser crudívora, gente, era tudo mato. Não tinha quase nenhum crudívoro aqui no Prado, era só eu, Coraça e uns 4 gatos pingados. Então, não tinha receita em português crudívora. Hoje, não. Hoje tem, principalmente com o meu perfil com o Coraça, que aí já, principalmente o do Coraça, né? Porque, enfim, ele já é bem conhecido, com as receitinhas, com as coisas e tal. Hoje já tá tudo mastigado para vocês. Mas antes era bem difícil, então eu que tive que criar a maioria das minhas receitas. Só tinha mesmo receita em inglês, né? Aí, como eu sei inglês, eu fui pegando algumas receitas em inglês, aí se tivesse alguma fruta, alguma coisa que não fosse do Brasil, eu adaptava, né, e tudo. Então, eu criei um e-book de receitas, eu criei um curso online por vídeo de receitas. Então, assim, eu descobri uma paixão. Então, além de ajudar as pessoas com a informação, que quis ajudar também com receitas, né? Porque receitas facilita demais, demais as pessoas. Eu gosto muito de, sei lá, o próprio sorvete. Então, vou fazer esse sorvetinho de fruta que é mais saudável e tal, que serve para criança, serve para idoso, serve para diabético. Então, assim, hoje, todas as minhas receitas, todos os meus materiais, eles podem ser seguidos por qualquer pessoa. Porque não vai ter glúten, não vai ter lactose, não vai ter nem nada cozido. Então, são maioria é só ingrediente acessível, barato, prático. Então, até mesmo como eu sou nutricionista do NASF também, eu procuro aplicar algumas dessas coisas do crudivorismo dentro da minha prática clínica na saúde pública. Porque, por exemplo, chega um nenenzinho com APLV ou intolerância à lactose. E aí eles ficam se humilhando por fórmula especial da prefeitura, ou então fica se matando para comprar fórmula cara, que é só coisa sintética, né? Então eu sempre falo, ó, não precisa, ou então faça um leite de aveia, faça um leite de amendoim, que é baratíssimo, faça um leite daquilo, substitua isso, substitua aquilo, né? Então é muita assim, é a falta de informação mesmo, né? Que infelizmente o nosso sistema carece de informações úteis, né? Então eu procuro aplicar isso até na minha prática do dia a dia sendo nutri do NASF. Então, eu meio que o crudivorismo, ele tanto me ajudou a, a, a minha pessoa, quanto está me ajudando a ajudar outras pessoas, né? Porque muitas pessoas acham que veganismo é coisa de rico, porque foi lá no mercado e viu um queijo vegano que estava lá, quase 50 conto. Claro, gente, a indústria, ela se aproveita, ela se aproveita de qualquer coisa, né, para poder lucrar. Então, não seria diferente com o veganismo, né? Mas é obrigatório você estar consumindo um queijo vegano industrializado, que nem é saudável? Não. Eu mesma, como eu passei pouco menos de um mês vegana, gente, tem coisa vegana assim que eu nunca nem comi. Tipo bacon vegano, soja, tofu, essas coisas. Gente, eu não sei nem o gosto. Nunca nem comi, nunca nem vi. Pra não dizer que eu tô mentindo, eu fui no Veg Fest em São Paulo, nos 2 últimos anos, aí lá tinha umas coisas para degustar, né? Eu degustei algumas coisas, para realmente saber o sabor, né? Que eu nunca tinha comido, mas não foi só isso. Agora, de comprar, de fazer, não, até porque eu sou crudívora, né? Então, não consumo nada industrializado. Então, assim, não é necessário, gente, é o básico do básico que funciona. Fruta madura da época, banana, jaca, manga, principalmente aqui no Nordeste, é uma fartura, assim. Agora vai começar a época de caju e de manga, nossa, meu, já tô imaginando. Aqui a fartura. Então, assim, as pessoas ficam muito presas naquilo. Ai, não, não posso ser vegano porque eu não tenho dinheiro, porque é caro. Vocês já viram quanto é o quilo da carne? Fazer uma comparação. O quilo com o preço do quilo da carne. O que você compra de fruta e verdura, gente? Então, assim, hoje mesmo eu postei um vídeo. Hoje eu fui no mercantil aqui, eu moro no interior. Fui no mercantil, passei lá, peguei um saco, assim, tinha mais ou menos uns 10 quilos, quase 10 quilos de banana, por R$ 5.
Depois fui no mercadinho da minha tia, que é perto. Fui lá, só que esse é o dá de graça, as bananas maduras. Aí gravei o vídeo mostrando as bananas bem madurinhas, perfeitas para consumo, que as pessoas têm esse preconceito com fruta madura, que é o estágio ideal de consumo, mas as pessoas têm preconceito ainda, infelizmente, né? Com as frutas maduras, né? E aí ó, aqui eu vou colocar para congelar, e uma parte eu vou colocar para desidratar, porque o desidratador também é assim. O desidratador, ele não é obrigatório, tá? Se você quiser ser crudívoro, eu não sei, eu quero ser crudívoro. É obrigatório ter o desidratador? Assim, um desidratador é um investimento, tá? Depois que eu comprei o desidratador, lá, quando eu tava em 5 anos de crude, foi um divisor de águas, porque dá para você fazer cracker, dá para você fazer fruta desidratada, hambúrguer, enfim, dá para fazer muita coisa. Mas é obrigatório? Não, mas facilitou muito a minha vida. Então eu pego, eu desidrato banana, dura aí 1 ano, se eu quiser. E aqui em casa todo mundo ama. Inclusive até o meu namorado, que ele é onívoro, ele, meu Deus, ele ama. Ele vem pra cá, ele come o pote inteiro. Então, assim, até as receitas que eu faço serve até para as pessoas que não são veganas nem crudívoras. E aqui em casa eu nunca obriguei ninguém a ser vegano nem crudívoro, mas eles viram exemplo. E de vez em quando, por exemplo, meu pai janta fruta. Minha mãe faz uma sopa crude, um leite vegetal, evita lactose, né? Evita muita coisa industrializada. Então foi meio que eu dando o exemplo e o pessoal começou a seguir. Muito legal saber um pouco mais sobre essa jornada, né? Mas assim, para mim, eu sou vegetariano, né, Ana? Eu tenho a intenção, eventualmente, de seguir esse caminho do veganismo, não apenas na alimentação, mas como realmente um estilo de vida, né? Que é a busca pela aquela autossustentabilidade, né? Acho que de todo mundo, né? Não só dos humanos, mas do planeta inteiro. Todo mundo está incluso, né? E assim, para mim, o que me deu início a essa jornada no vegetarianismo foi eu começar a desenvolver a minha percepção intracorporal, eu perceber o que estava acontecendo dentro de mim e começar a notar realmente que às vezes eu comia carne, sei lá, eu também naquela época eu não comia carne branca, eu comia só carne vermelha, né? Mas eu comia, por exemplo, um bife e eu sentia que minha barriga estava com aquilo pelo próximo dia, às vezes 2 dias, às vezes, sabe? Tava 3 dias com o mesmo alimento. Pensei, cara, né? Não devia ser normal. Acho que o corpo devia a pegar, absorver, transformar em energia, né? Então eu comecei aos poucos parar de comer carne e perceber que eu começava a ficar mais leve, eu me sentia mais leve, com mais energia, né? E eu fiz um teste, assim, eu comecei a fazer uma dieta um pouco mais, quase que inteiramente de frutas, né? Eu ainda comia outras coisas, mas eu comecei a comer muita coisa só com fruta, e, cara, meu metabolismo, ele melhorou de uma forma assim que eu fiquei com muita energia, sabe? Isso começou a me ajudar, inclusive, a emagrecer, que tava bem acima do peso naquela época, então eu dei uma emagrecida. Só que isso também trouxe muita energia mental. Então, assim, eu até fiquei ansioso. De tanta energia que eu tinha, eu não conseguia dormir de noite, porque minha mente ficava, sabe? E o legal é que mesmo com essa mudança na alimentação, a hora que eu dormia, eu descansava, né? Não era aquele sono que você não descansa, que você está lutando consigo mesmo, assim que você acorda cansado. Não, eu dormia tipo 3, 4 horas, sabe, por dia, só que eu acordava disposto. Então eu percebi nitidamente, assim, como que a alimentação realmente muda a qualidade do nosso viver. Eu não consegui manter isso por muito tempo, teve algumas outras mudanças na minha vida, assim, mas eu busco hoje em dia realmente trazer esses alimentos que têm nutrientes mesmo, né? Então, eu acho muito legal, muito importante, né? Essa contribuição que você tem dentro desse trabalho, eu queria até entender, porque você tem a sua página e tal, eu queria entender se você consegue perceber se é um desafio, né? Passar essas informações, porque tem muitas crenças enraizadas na sociedade de que a gente tem que comer carne, que a gente tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? E aí a pessoa fala, mas se você não for comer carne, você tem que substituir pelo B12, tomar B12, sendo que eu li recentemente, inclusive, que mesmo carne não tem mais B12, né? Porque o gado, né, os animais, eles não se alimentam de forma natural, que eles poderiam estar produzindo, né, com B12. Então, assim, existem muitas dessas crenças, assim, que a galera segue a crença e às vezes nem é uma coisa verdadeira, né? Então, como é que você consegue passar essa informação? É uma briga? É com leveza? Como é que você faz isso? Desde o começo na minha página, eu sempre abordo
uma forma mais leve mesmo de repassar a informação. Então, o que é que eu faço? Eu mostro uma refeição minha, por exemplo, ó, gente, vamos lá fazer uma refeição. Quais são as fontes de proteína aqui dessa refeição? No caso, as fontes de proteína do crudivorismo, que são as mesmas do veganismo, da dieta vegetariana estrita, no caso. Leguminosas germinadas. No caso do vegetariano estrito, são cozidas, nossa é germinada. Grão de bico, lentilha, ervilha, né? Ah, as fontes de gordura. Coco, abacate, nozes, castanhas. E quais são os carboidratos? Tudo, tudo. A dieta inteira é 80% carboidrato. Frutos, verduras, legumes. Nos grãos também tem carboidrato, né? Enfim. Então, assim, a dieta crudívora, a dieta vegetariana estrita, tem todos os macros e todos os micros. A questão da B12 é uma coisa à parte, porque a B12 nem o ser humano consegue através da dieta. Porque comer carne, tomar leite, comer ovos não é garantia de B12, pelo motivo que você acabou de falar, inclusive. Então, a única forma confiável de suplementar B12 é com suplementação mesmo. De estar ingerindo a B12 é por meio de suplementação. E não comer carne, leite, ovos. Inclusive, a maioria esmagadora dos meus pacientes onívoros que comem carne todo dia tem deficiência de B12. E não só pela falta de consumo, por outras questões também. Desbiose, uso exagerado de antiácidos, omeprazol, né? Enfim. Por quê? Porque o consumo exagerado de carne, proteína animal, pode levar a gastrite, pode levar a realmente a desbiose também, e tudo isso influencia na absorção da B12. Olha só que contraditório, né? Então as pessoas não têm o conhecimento disso. Então já acabam que eu vejo que é como se fosse papagaio. Eles só reproduzem o que eles escutam. Muitas vezes eles nem sabem o que é uma proteína, realmente, eles não sabem o que é a B12, o que é o complexo de vitamina B, né? Os complexos B, vitamina C, a vitamina A. Uma vez eu vi um post, as pessoas confundindo vitamina A com beta-caroteno, não sabia nem que beta-caroteno é o precursor da vitamina A, e fazia uma confusão com carotenemia, com hipervitaminose A. Inclusive, eu já fiz 2 posts sobre isso, sobre as diferenças, né? Então, assim, as pessoas falta informação e o pior é que a maioria que dá sua opinião, achismo, é leigo, que não sabe nem o que é um macronutriente, não sabe o que é um micronutriente. Isso é frustrante para o profissional, principalmente para os profissionais que estão lá estudando, batalhando, estudando todo dia, e se deparar com isso é triste, é complicado. Todo dia vem gente querer discutir comigo. Sei lá, a Terezinha lá, dona de casa, que, enfim, só com o ensino médio, sem preconceito, mas a pessoa, que assim, eu tenho para mim, se você não estuda uma coisa, se você não é da área, você não tem direito de opinar. É que nem eu sigo esse exemplo demais. É que nem eu ir lá na página de um engenheiro dizer que a conta dele deu errado, sendo que eu não sei nada de engenharia. Não tem lógica, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa. As pessoas acham que só por ter ali acesso à internet e tudo, já se acham especialistas. E não é assim. Não é assim, é todo um conjunto. São estudos, experiência. Eu tenho experiência mais de 10 anos no crudivorismo. Então, eu não tirei nada da minha cabeça. Os meus pacientes não foram as vozes da cabeça deles, foram experiências, eles me procuraram, tiveram resultados, né? Então as pessoas vivem muito no achismo. Esse é o grande erro da nossa sociedade. Pois é, isso daí é uma coisa que está em todas as áreas, não só na nutrição, né? Acho que a gente está na era da informação, mas também que traz esse outro lado da moeda, que é da desinformação. Então a gente vai propagar o que a gente acha sem realmente se aprofundar, e aquilo toma uma proporção, às vezes, muito grande que não dá para conter depois. Mas acho que também talvez seja uma das formas de você poder contribuir é exatamente reinformando, né? Trazendo mais noção realmente do que os estudos estão apontando, tudo que essas experiências que você esteve também acompanhando
das pessoas, dos seus pacientes, esteve mostrando, né? Inclusive, até ia te perguntar, que você falou que o consumo de carne, inclusive, pode gerar alguns problemas, né? Não apenas carne, mas alimentos podem gerar problemas. Eu queria perguntar se você já teve, assim, pacientes que traziam realmente debilidades no corpo, doenças, desequilíbrios mais graves, e que isso foi resolvido com a mudança na alimentação. Você tem algum caso assim? Nossa, tem várias, principalmente pacientes diabéticos. Inclusive pacientes diabéticos tipo 2 que diminuíram as injeções de insulina, pacientes com problemas renais que melhoraram também bastante os biomarcadores. E principalmente, assim, pacientes, porque o meu foco é emagrecimento, né? Emagrecimento nem se fala, mas, assim, questão de doenças, mesmo patologias, muitos pacientes com endometriose, sintomas da síndrome dos ovários policísticos, né? Enfim, inclusive eu, ao contrário do que muita gente acha, né? Como a diabetes, o pessoal acha que não tem cura, né? Eu consegui reverter a SOP, que é a síndrome do ovário policístico, só com a dieta crua e jejum. E então as pessoas realmente, e eu já vi pessoas revertendo diabetes, câncer, com dieta crua. Tem vários livros, só que o material em inglês, né? Tem, deixa eu ver aqui, tem até um que é a cura pela uva, uma coisa assim. É uma gringa lá que conseguiu reverter o câncer de mama, porque passou um tempo comendo só uva. Claro, gente, você não vai comer uva o resto da vida, mas meio que fez uma desintoxicação com essa monorrefeição de uva e fez um livro, né? E esse e muitos outros tem material, tem um 80-10-10, que é do Dr. Graham, tem os livros do Coraça, que são, assim, maravilhosos. É a Bíblia do Crudivorismo. Para mim, a Bíblia do Crudivorismo são os livros do Coraça, porque ele faz um compilado dos realmente de todos os estudos, apontando que o ser humano ele é crudívoro. Então, realmente tem muito relato positivo e, assim, todos os meus pacientes que fizeram a dieta crua com supervisão tiveram retorno positivo. Todos. Inclusive, tem até a polêmica aí do ex-vegano, né, que apareceu comendo carne crua. Eu fiz até uma live sobre isso ontem. E a mãe dele é minha paciente, a mãe dele é crudívora. E é minha paciente, olha só. Então, assim, ela se adaptou super bem à dieta crua, e, inclusive por influência dele, que ele era crudívoro, né? Só que, assim, uma pessoa ser crudívora, às vezes não isenta de problemas psicológicos também, né? Porque tem várias análises mostrando que pessoas que começam a comer carne crua, assim, a minha opinião, e eu acho que da maioria das pessoas, é insanidade. Porque comer carne crua não tem cabimento, assim. É um risco até de intoxicação alimentar por meio de bactérias, né? Então, assim, é meio que insanidade. Então, assim, uma pessoa virar vegana ou crudívora um tempo, infelizmente ainda não isenta, se ela já tiver uma predisposição a ter problemas psiquiátricos, né? Não isenta. Melhora, claro, as sinapses cerebrais, enfim, tudo que a gente já sabe, mas não isenta. A pessoa me pergunta, inclusive até agora, recentemente eu comecei a namorar, o pessoal pergunta, ai, mas seu namorado, como é que funciona esse negócio? Tu é crudívoro, vegano, ele come carne, como é que funciona? Gente, funciona perfeitamente. A base é o respeito. Não é porque uma pessoa, por exemplo, eu já conheci vários crudívoros, pessoas horríveis, e pessoas que comem carne maravilhosas. Então a gente está colocando aí, fazendo aí, idealizando coisas que não existem. Então uma pessoa, ela é muito mais do que ela come. Então não é porque uma pessoa virou vegetariana, vegana, crudívora, que ela vai ser um ser celestial que não erra, que não. Enfim, né? O que também uma pessoa comer carne não torna ela uma pessoa má, né? Então as pessoas elas fazem uma polarização muito grande quanto a isso, né? E é o caso, rapaz, né? Essas pessoas ex-veganas, né, e tal. Às vezes a pessoa nem foi vegana de verdade, porque quando a pessoa entende o mal que aquilo faz, entende o sofrimento animal por trás disso, questão até espiritual, como a gente já havia comentado, ela nunca mais volta. Então, ex-vegano para mim não existe.
Entendi. Interessante essa ideia, né? Porque realmente tem muitas pessoas que falam, ah, eu já parei de comer carne há um tempo, mas voltei, não sei o quê. A gente para pensar, né? Tudo bem. E o lance é não julgar. Acho que assim, meu trabalho, Ana, ele está bastante vinculado com esse lance da gente expandir a nossa consciência em todos os aspectos, né? E se a gente, por exemplo, expande a nossa consciência em relação à alimentação, a gente vai perceber o quê? Que primeiro a gente esteve só olhando a ponta do iceberg aqui que está, né, para fora da água, que é o quê? Que é o visual da comida, a estética, né? Que hoje em dia também é muito, né? Aquela coisa gourmet, bonito e tal, que se come com os olhos. E, claro, sabor, né? Então, essas são as duas coisas assim, que são mais levadas em conta para a maioria das pessoas na hora de escolher, né? Adquirir, pagar por um alimento e comê-lo. Agora, o que a gente não leva em conta o que isso vai gerar no nosso corpo de reação, né? E às vezes as pessoas nem param para perceber, porque as pessoas comem e se sentem mal depois, ela não assimila, né? Que pode ter sido ali, sei lá, uma microinflamação que foi gerada por conta de uma coisa que o corpo dela não recebe muito bem. Às vezes a pessoa está sempre se intoxicando, né? E, então, assim, ela não está colocando a consciência naquilo, no efeito ou na causa. Porque a hora que você percebe a causa e efeito, você fala, não, isso aqui não tá legal para mim, né? Mas, assim, eu acho que você falou dessas questões dos problemas psicológicos também, né, Ana? Eu queria até perguntar, você lida com pessoas que têm, por exemplo, transtornos alimentares? Porque essa é uma questão que você teve que lidar na sua vida, né? Eu até queria perguntar para você, assim, você começou a buscar a melhora na alimentação para você se sentir melhor, né? Só que você acha que esses transtornos psicológicos, eles podem fazer com que a gente comprometa a nossa alimentação por outros motivos, sabe? Como é que você vê essa questão assim do psicológico em cima da alimentação? Sim, sim, eu atendo vários casos de transtorno alimentar, não só anorexia, mas bulimia, compulsão alimentar, né, obesidade. Então, com certeza, com certeza. Na verdade, a parte psicológica está ligada diretamente com os hábitos alimentares. Diretamente. Se você está triste, às vezes você para de comer ou você come demasiadamente. Quando você está feliz, também, né? Então, assim, a gente precisa, na verdade, haver um equilíbrio mental e físico, né? E fisiológico, no caso. Então, assim, no meu caso, o problema era a minha relação com a comida. Não era nem questão de fome, de questões fisiológicas, era questão mais mesmo psicológica. Então, o crudivorismo, ele me ajudou. Eu fui tendo realmente prazer em comer, prazer em saber o porquê eu estava comendo aquilo, prazer em saber o que está por trás da minha refeição, dos meus ideais. Então, tudo isso fez eu abrir os meus olhos. Mudou também questão de dismorfia corporal, que eu tinha muita. Então, depois que eu virei crudívora, eu ganhei 12 quilos. Se fosse há 12 anos atrás, se você chegasse para mim e dissesse assim, Ana, eu quero que você ganhe 12 quilos. Gente, eu nunca mais falaria com a pessoa. Nunca mais. E pensar, não, Ana, ganha 3 quilos, pelo menos 4 quilos. Nossa, era inconcebível para mim. Inconcebível. Hoje, quando olho as minhas fotos, eu não gosto nem de olhar, porque eu só consigo imaginar, não era nem o meu sofrimento, porque eu estava tranquila na minha mente. Das pessoas ao meu redor, principalmente as pessoas mais de perto e que me amam, meu pai e minha mãe, né? Que foram que acompanharam realmente, que me ajudaram também a sair disso, né? Então, que eles nunca desistiram, sempre fiz tratamentos, né? Fui internada e tal, mas eu só mudei quando partiu de mim. Assim, você só muda, você só aceita a ajuda quando você quer ser ajudado, né? E eu só melhorei quando eu coloquei na cabeça que eu queria melhorar. E pronto. E o crudivorismo me ajudou demais nisso. Muito, muito, muito mesmo. Que legal. Então, acho que você acha que receber o apoio dos seus pais para conseguir atravessar esse desafio foi uma coisa importante. Você acha que você, enquanto profissional hoje em dia, você consegue também dar esse apoio para as pessoas que vêm buscar sua ajuda e que estão numa situação assim semelhante, né? Acho que trazendo essas questões junto. Sim, com certeza. Porque assim,
Não é minha área, na psicologia não é minha área, então eu procuro ficar só mesmo na área da nutrição, mas a gente acaba que tendo que ser um pouquinho psicólogo, né? Para entender, fazer uma anamnese do paciente, né? Ó, o que é que causa esse sentimento de compulsão? Qual que é a hora? O que é que gera esse gatilho para você? O que é que seria, o que é que você come nessas horas? Para poder fazer a substituição certinha. Ah, Ana, tal hora eu sinto vontade incontrolável de comer chocolate doce. Beleza. Vamos lá, vamos bolar uma estratégia aqui. Se for muito tarde, 2 horinhas antes, faz essa receita aqui de brigadeiro crude sem açúcar. Então, assim, não é retirar, não é privar o paciente, é substituir, é fazer, adotar estratégias, né? Que aí o paciente adere com mais facilidade. Legal. Assim, já trazendo um pouquinho dessa questão da adaptação, assim, eu falo por mim, tá? Eu como industrializados, assim, mas porque eu também moro em São Paulo, tá? Assim, realmente aqui é complicado a gente achar feiras orgânicas e quando a gente acha, realmente, sim, é bem salgado, acaba que a gente acaba comprando as coisas no mercado, né? No super hipermercado, assim, que acaba sendo mais em conta. Mas eu vejo, assim, realmente que é muito bom a gente ter alimentos quando a gente tem esse acesso. Porém, né, não tendo todo acesso do mundo, eu acabo aderindo a algumas facilidades que o mundo moderno traz, que essa indústria traz, que são esses alimentos, às vezes, veganos, vegetarianos, que são industriais. Então, tem que não são saudáveis e tudo mais, mas eu certamente prefiro muito mais do que carne ou coisas do tipo. Mas, por exemplo, né, queria trazer essa questão da similaridade, dessa coisa da adaptação. Porque quem é vegano, 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 crudívoro, assim como você, vai olhar aqueles hambúrguer de soja e fala assim, mano, não quero, tipo, né? Talvez não é uma coisa que ressoe muito, né? Mas para quem come carne, para quem está acostumado a comer hambúrguer e quer começar a fazer essa transição, às vezes ele precisa ter ainda ensinar para as células que ó, existe coisas saborosas e bonitas, né? Assim como existia lá, existe aqui também. Acho que talvez para essa adaptação, né? Como é que você acha Sim, assim esse processo de adaptabilidade? Quanto tempo leva mais ou menos de pessoa para pessoa? Me conta mais sobre isso. sim, assim, na verdade, apesar de eu não consumir industrializados, né, e tal, saber toda a problemática dos ingredientes, etc., eu acho super válido na questão da transição, sim, né? Eu acho que é bacana as pessoas terem a oportunidade de provar o que elas gostam numa versão que é menos pior do que a versão tradicional, né? E que ainda poupa o animal, né? Então, acho super válido. Inclusive, eu passo alguns industrializados para os meus pacientes vegetarianos, veganos, né? Que querem continuar consumindo, eu não vejo problema, tá? É mais claro, tem que ter um equilíbrio, né? Um industrializadozinho ali, mas claro, muita fruta, muita verdura, muito alimento fresco, né? Mas para substituir, por exemplo, eu gosto muito de hambúrguer, mas eu gostei desse hambúrguer de grão de bico aqui da marca tal. Pode colocar na dieta, Ana? Na hora, coloco sim. Então, assim, apesar de que eu também ensino receitinhas caseiras. Ah, vamos fazer esse hambúrguer aqui caseiro, que sai mais barato, que sai mais saudável. Né? Eu também dou essas alternativas. Mas no caso, não, Ana, é muito corrido e tal e tal. Tem casos e casos, né? Então, assim, mas eu acho sim que é válido em determinados momentos. É, tudo é válido para a pessoa melhorar, né? Então, se vai ter uma melhora aí na dieta, ela comendo industrializado, mesmo sendo industrializado, mas pelo menos vegano, por mim tá super de boa, super tranquilo de adaptar. Coisa boa, né? Então, Ana, eu queria que você pudesse agora trazer um pouquinho assim de tudo aquilo que você aprendeu assim, em resumo, com esse caminho, né, que você trilhou no peraí, no Crudivorismo. veganismo, como é que é? Crudivorismo. Crudivorismo, desculpa, essa palavra é uma palavra que eu não tô acostumado a falar, trava-língua, né? Palavra nova, né? Então, assim, o que que você teve aprendendo, assim, que você acha que para as pessoas que nunca experimentaram, para as pessoas que nunca, sabe, pararam para pesquisar sobre o que que você poderia falar para as pessoas, como isso serviu para você
que você poderia trazer. Eu queria até trazer só uma pontinha assim de curiosidade, que eu estudei um pouco das coisas do jejum e tudo mais, né? E assim, eu descobri que nosso estômago ele tem neurônios, né? Nosso estômago, nosso intestino, não sei exatamente qual que ele, talvez todos, não sei. Mas a gente pensa aquilo que a gente come, né? Então, assim, eu vejo que não é uma questão só física, é uma questão que vai para o emocional, que vai para o mental, que vai também para o espiritual, que você também fica espiritualmente em paz, com a consciência limpa e aquilo que você está tomando para si não está fazendo falta para alguém, né? Porque, por exemplo, se você toma o leite da vaca, o bezerro vai ficar sem, né? Porque o bezerro tem que existir para ter leite materno, não é verdade? Então, acho que quando a gente expande essa consciência também espiritual, é mental, é físico, é tudo isso. Então, assim, conte para nós, assim, o que você teve desenvolvendo, assim, na sua vida de melhoras práticas, qual que é o benefício, como é que é a sua vida hoje, como é que você está leve aí? Conte pra gente. Gente, as principais mudanças, né, que eu percebi depois que eu me tornei crudívora. Primeiro eu vou contar um pouquinho as mudanças estéticas na saúde e depois as mudanças psicológicas. Né? Primeiramente, gente, eu vi uma melhora significativa dos meus quadros de rinite, eu tinha sinusite constante, né? Tinha dores de cabeça, porque acho que praticamente todas as pessoas que têm problema de visão, astigmatismo, miopia, têm dor de cabeça, principalmente quem passa o dia inteiro olhando para o celular, que nem eu. Então, eu sentia muita dor de cabeça e era todos os dias. Acabou-se, não sinto mais nada. Tive melhora, questão estética, de acne, né? Queda de cabelo, eu tinha queda de cabelo. Eu tinha a pele muito oleosa também. Tinha, enfim, o cabelo era ralo, feio. Tinha questão da sope, né? Consegui reverter a sope. Eu ficava gripada constantemente, tinha anemia. Todo exame que eu fazia dava anemia. Não tinha um exame que eu fizesse que não desse anemia. E a questão espiritual, psicológica, né? Psicológica primeiro. Me tornei uma pessoa minimalista, né? Desapegada totalmente de bens materiais. Me tornei minimalista. É que meu quarto tem 4 coisinhas, na cozinha tem 4 coisinhas minhas, e é isso. Me desapeguei. Me tornei minimalista também em relação à amizade, relacionamento, né? Até que, deixa eu ver, eu tive 2 namorados praticamente na minha vida inteira. Então, assim, fui focando realmente no que era necessário. Passei muito tempo sozinha e isso foi libertador. Porque hoje em dia as pessoas ficam pulando de relacionamento em relacionamento, tem 1 milhão de conhecidos, só que não é aquela conexão verdadeira, né? Então, assim, os meus amigos eu conto nessa mão aqui, ó, os meus amigos. E relacionamento agora também foi muito tempo para achar uma pessoa que realmente valesse a pena. Então, assim, me tornei minimalista em relação a isso, até em relação a interações. Até que meus grupos de WhatsApp é somente o necessário, necessário, necessário. E conversar mesmo, assim, de bater papo em WhatsApp só com o namorado agora, com algum amigo, de vez em quando, e com a minha família, para resolver coisas. E é isso. Não fica aquele negócio de bate-papo, conversa vazia e etc. Porque o tempo é precioso. Eu passei a valorizar muito mais o meu tempo, né? Antes que eu ficava ociosa fazendo. Hoje não. Hoje o meu tempo ele é preenchido com o meu trabalho, com coisas que me agregam, né? Então, tudo isso eu fui mudando, eu fui amadurecendo. Claro que a gente amadurece com o tempo, né? Só que os meus hábitos alimentares, por incrível que pareça, tiveram um grande impacto nisso, né? Então, hoje, minha vida hoje, eu só falo o necessário, eu só compartilho o necessário, eu só, enfim. Então, assim, eu não me desvio do que eu quero seguir. Não tenho distrações. Sempre foi assim, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito centrada. Mas com o crudivorismo, nossa, melhorou muito. E até a questão espiritual também, eu pude perceber que tem uma coisa além da gente no universo, né? A gente não tá aqui em vão. E parar de comer carne industrializada, açúcar e etc., parece que me conectou tanto com eu, que me conectou tanto com o mundo, com as energias, com o universo, que eu não lembro como é ser antes do que eu sou hoje. Não lembro, eu não sei o que é mais o que é viver sem ter essa visão de mundo. Isso é muito legal, porque
Muita gente começa crudivorismo ou começa alguma coisa que faz bem e tal e depois desiste, né? Eu tô aí há quase mais de 10 anos mesmo, 11 anos no crudivorismo praticamente. E nunca me desviei, nunca pensei em desistir, nunca, porque me faz bem. E cada dia que passa mais, melhora. Porque cada dia que passa mais, eu ajudo mais pessoas, eu conquisto mais pessoas, e isso é muito gratificante. Muito bom. Você tem alguma mensagem, então, para passar para a galera aqui? Que mensagem, qual é a dica de vida que se dá para as pessoas? Então, gente, que é que eu, uma frase que eu vi esses dias, eu achei muito interessante. Seja um filtro, não uma esponja. Ou seja, tudo que você está recebendo, você está passando assim pela vida. Ó. Isso aqui são os acontecimentos. Você vai passando pelos acontecimentos, você não vai absorvendo coisas ruins. Não, você vai sendo um filtro. Você vai pegando ali o que é de bom, você está passando, o que você está recebendo, e o resto é resto. Não fique guardando mágoa, não fique guardando coisa, não fique alimentando ideia ruim, a ideia triste. É isso que eu tô fazendo. Toda situação que acontece comigo, eu tenho sempre eu vejo o lado bom daquilo. Seja uma viagem que foi cancelada, seja algo que não deu certo e tal. Esses dias atrás não, uns meses atrás, eu tava triste porque eu tava ficando com uma pessoa e tal, e a pessoa me tratou muito mal, com indiferença e tal. E no dia que eu ia sair com essa pessoa, eu saí com meu namorado, hoje é meu namorado. Então, se aquela pessoa tivesse aceitado sair comigo, eu nunca teria conhecido uma pessoa maravilhosa que eu tô hoje. Então, tudo que acontece comigo, eu penso que foi Deus que está me livrando daquilo que não era para acontecer. Então, é isso. É tudo eu procuro ver um aprendizado. Claro, tem coisas que se não tivesse acontecido, seria melhor, seria, mas a vida não é um mar de rosas, né? Então, assim, tudo que acontece, seja de bom ou de ruim, eu tento ver o porquê daquilo acontecer, né? Vejo se foi alguma coisa que eu fiz, se foi alguma coisa que estava dentro do meu alcance, né, para eu melhorar da próxima vez. Se não foi, eu deixo passar. E é isso, a gente só pode se preocupar com aquilo que a gente pode controlar. O que a gente não pode controlar, deixa pro universo. Perfeito. Eu adorei as suas palavras, é realmente buscar viver uma vida mais leve, né? E, e acho que, assim, isso faz total sentido, filtrar as coisas da vida, né? Porque se a gente botar qualquer coisa para dentro do nosso corpo vai ter que digerir tudo aquilo que a gente botar para dentro, né? Mas a gente consegue escolher o que a gente bota para dentro de nós mesmos, mas não é só no quesito de alimento, né? No quesito de sentimentos, emoções, pensamentos, a gente tem essa escolha, né? De agregar, de se conectar com aquilo ou falar assim, cara, isso aqui eu não quero carregar, né? Acho que buscar viver uma vida leve, que legal, Ana. Acho que muito legal essa contribuição, essas visões todas, todas as sabedorias que você traz. Agradeço demais, demais, demais essa contribuição. E é isso. Fique à vontade agora para a gente poder dar um tchauzinho aí, se quiser mandar um beijo, fique à vontade. E eu quero agradecer, primeiramente, né? Mais uma vez, na verdade, o Felipe, por ter me convidado aqui para o podcast. Está sendo uma honra, um Valeu. prazer. Ansiosa já para ver o resultado final. Acho que vai demorar um pouquinho, né? Mas eu tenho paciência, então eu vou aguardar pacientemente. Tenho certeza que o resultado vai ficar ó, maravilhoso. E eu quero agradecer quem ouviu até agora, né? E o meu recado, gente, final era esse mesmo que eu tinha para dizer. Né? Quem quiser conhecer as minhas redes sociais, não sei se o Felipe vai colocar Pode colocar, na a gente bota na tela depois aí, sim. Pronto. Eu tenho o canal no YouTube, que é Ana Vasconcelos Nutricionista. Tenho o Instagram, que é o @vegana, 2A, 2N, 2As. Tenho o TikTok, né, que é underline, Ana com 2Ns, underline de novo, Thaís, HI, underline de novo. E eu tenho uma página no Facebook, que é vegana mesmo, vegana. E tem meus materiais, eu dou consulta online, tá? Então, quem quiser saber todos os meus serviços, é só ir praticamente no Instagram. No Instagram tem um link com tudo lá. Perfeito. Então tá aqui a dica para quem quiser conhecer e seguir o trabalho da Ana, maravilhoso, essa pessoa que traz muita luz e conhecimento. Então, gratidão mais uma vez, Ana.
Fica na Eu que paz aí. agradeço. Uma ótima noite pra gente. E também agradeço a todo mundo que esteve nos ouvindo até agora aqui. Gratidão, pessoal.